Uma boa noite a todos. Nós estamos iniciando mais uma vez o nosso curso Pedras Preciosas e hoje nós vamos para a sétima pedra da muralha, né, do muro da Nova Jerusalém. Nós estamos estudando acerca dessas pedras preciosas, que são 12 pedras na verdade. Cada pedra dessa tem um significado espiritual para a nossa vida. Então, nós estamos aprendendo através da palavra do Senhor sobre essas pedras preciosas. Vamos abrir a nossa Bíblia, Apocalipse, no capítulo 21 e o versículo 19, que é a base que nós estamos estudando, as pedras preciosas aqui. Apocalipse, no capítulo de número 21. Apocalipse, capítulo 21. E o versículo que nós vamos ler é o versículo 19. Apocalipse 21, 19, diz assim, olha: os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de todo tipo de pedra preciosa, é o que nós estamos estudando. A primeira pedra é a jaspe, a segunda é a safira, a terceira é a calcedônia, a quarta esmeralda, a quinta sardônica, a sexta sárdio e a sétima crisólito. Nós estamos estudando, né? Hoje nós chegamos na sétima pedra, que é a crisólito. A última pedra que nós estudamos foi Bartolomeu, ou Natanael Bartolomeu, que era o nome mais correto dele. Nós aprendemos sobre ele na nossa última aula. Agora, na aula de hoje, nós vamos falar sobre crisólito. Crisólito, na verdade, é a pedra preciosa do Mateus. É o apóstolo, né, o discípulo de Jesus, chamado Mateus, que também tem dois nomes. Nós notamos que na nossa última aula aqui, o Bartolomeu tem dois nomes, era Natanael Bartolomeu. Agora, na aula de hoje, nós vamos ver o próximo discípulo, que é Mateus. O sobrenome de Mateus, ele é chamado, né, de dois nomes. Um nome é Mateus, o outro é Levi. Nós vamos falar um pouco sobre esses dois nomes. Mas vamos abrir a nossa Bíblia também aí, olha. O Evangelho de Marcos. Vamos, Marcos, capítulo 3, 18. Lá nós vamos encontrar a referência sobre Mateus. Marcos, capítulo 3, e versículo 16. Que diz assim, olha: são eles, Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, as quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus. Então Mateus está sendo colocado aqui também, né, entre os discípulos. Quando nós estudamos a vida de Mateus, nós vamos ver que Mateus ele é o sétimo, é sempre colocado como sétimo discípulo, como no número 7 discípulo. Então, esse 7 aqui, na muralha, no muro da Nova Jerusalém, representa a pedra chamada crisólito. Vamos aprender algumas coisas sobre essa pedra aqui hoje e vamos falar também sobre o chamado de Mateus. Mateus, ele é muito conhecido por causa que Mateus, ele é o publicano da Bíblia, o cobrador de impostos. Há uma coisa super interessante na biografia de Mateus, que ele coloca lá, quando ele cita os discípulos, ele vai colocar sobre ele mesmo a referência que ele era publicano. Mas, para nós entendermos aqui, Mateus e a pedra chamada crisólito. Essa palavra crisólito, essa pedra que está na Nova Jerusalém, crisó significa ouro, e litor significa pedra. Então é uma pedra de ouro, ou uma pedra dourada. Então crisólito, porque era uma pedra dourada. E essa pedra dourada, que nós sabemos, já falamos sobre isso, que essas pedras preciosas, elas eram encontradas lá no magma da terra, onde há uma pressão muito forte sobre ela e muito fogo, para ela se tornar uma pedra preciosa. Nós falamos isso na introdução
do nosso curso. Você que não viu, você pode ir lá na introdução do curso, você vai ver como que as pedras preciosas se formam. E Mateus que representa a pedra crisólito, também é uma pedra que foi sofreu uma pressão para ser transformada. Mateus também, ele passou por uma transformação para ser o discípulo do Senhor, para estar incluído aqui, olha, entre os 12. E há uma coisa interessante sobre Mateus. Vamos falar sobre a pedra. A pedra, essa pedra preciosa aqui, é uma pedra que, para a gente, assim, você guardar sobre ela, é uma pedra que ela é formada bem organizada. Você encontra ela, por exemplo, quando ela está sendo formada, você encontra ela ali, os pesquisadores, os procuradores de pedra preciosa, quando encontra aquela pedra, ela é bem organizada, ela é toda organizadinha, tudo ordenado dentro dela, tudo bem organizado. Você poderia lembrar, por exemplo, do olho do gato. Sabe quando você no escuro vê um olho do gato? Essa pedra preciosa é tipo aquele olho do gato, sabe? Ela é chamada também de olho do gato, é um apelido que dá essa pedra, até por causa que essa pedra parece ali, aquela luminosidade que há naquela pedra, parece com o olho do gato. E essa pedra tem uma coisa interessante: de manhã ela é mel, a cor dela é uma cor mel, e à noite ela fica bem vermelhada. Então mistura essas duas cores entre ela. Agora, essa pedra preciosa, ela fala de Mateus. Mateus, ele é chamado na Bíblia de Levi, e também a Bíblia coloca a profissão dele. Ele era publicano. O que é isso? Ele é de uma das classes mais altas das biografias da Bíblia, e ele era o cobrador de imposto. O que acontecia? As pessoas que ficavam ali na alfândega cobrando o imposto das pessoas que iam ao mar pescar, que vinham com seus peixes, ou que pescavam ali no Mar da Galileia, em Cafarnaú, em vários lugares. Então eles cobravam imposto. Só que, como eles cobravam muitos juros em cima, os maiores inimigos dos pescadores eram os publicanos, eram os cobradores de impostos. Mas Jesus vai pegar esse Mateus e vai colocar ele junto com os discípulos, que a maioria, 8 dos discípulos eram pescadores. E no meio desses 8 discípulos pescadores, nós encontramos agora o Mateus, que é um publicano, que é um cobrador de imposto, que é um inimigo do povo judeu. O povo judeu, ainda mais os pescadores, tinham eles como inimigos, porque eles cobravam juros terrivelmente sobre eles. Então eles consideravam eles como os traidores, como aquelas pessoas que eram traidores, que traíam o povo de Deus, o povo lá, no caso, o povo judeu, né? Traía o povo, então eles eram considerados como os traidores. Mas vamos ver um pouquinho sobre Mateus. Vamos abrir a nossa Bíblia aí em alguns lugares. O primeiro lugar que nós vamos abrir sobre Mateus vamos abrir lá em Mateus mesmo. Mateus no capítulo 10. Mateus 10, o versículo de número 3. O próprio Mateus vai escrever sobre ele, lá na lista dos discípulos, do nome dos apóstolos. Mateus mesmo escreveu sobre ele. Olha aí, olha. Mateus capítulo 10, versículo 3. Filipe, que significa variante. Bartolomeu, que significa filho dos sucos. Tomé, que significa gêmeo. E Mateus, dom de Deus, o publicano. Então o nome Mateus significa dom de Deus. E ele é chamado também, e aqui ele colocou que ele era publicano. Para ele colocar esse nome publicano aqui, irmãos, era uma humilhação muito grande, porque ser chamado de publicano no meio dos discípulos que eram pescadores, e ainda mais que os pescadores odiavam os publicanos, e ele colocou aqui, olha, Mateus, ele fez questão de colocar o nome dele aqui, olha, Mateus, o publicano. Você vai ver que outros lugares que escrevem sobre Mateus não mostra que Mateus, não coloca como Mateus publicano. Aqui, Mateus faz questão de escrever como publicano. Por quê? Porque Mateus, ele era um publicano. Ele era, na verdade, alguém que trabalhava na contabilidade de Roma. Por isso que ele é muito organizado. Nós vamos dar uma olhada no Evangelho de Mateus daqui a pouco. Tem um curso que eu dou sobre o Evangelho de Mateus. É um curso pequenininho, pouca coisa. Tem no meu canal lá sobre os evangelhos. Eu falo um pouco de Mateus. Mateus, ele é muito organizado para escrever, porque Mateus ele era
contador de Roma. Então Mateus, ele trabalhava com organização. Por isso que essa pedra aqui, olha, que nós estamos estudando, crisólito, é uma pedra de diligência, uma pedra de ordem, uma pedra de organização. Essa pedra representa organização, representa que é organizado, tudo foi feito bem organizado aqui. Agora, algumas características sobre Mateus que talvez que a gente possa colocar aqui para nós entendermos. Então, primeira coisa, Mateus era um cobrador de imposto, ele era um publicano, né? Mas o outro nome dele era Levi. A palavra Levi é o filho de Arão. A palavra Levi significa união. Por quê? É a união do esposo com a esposa. Então Levi aqui ele é uma representação da tribo, né? Quando fala sobre a tribo de Levi, fala dos serviços, aqueles que serviam, trabalhavam para o Senhor. E Levi fala de união, fala de unir o esposo com a esposa. Agora, vamos entender aqui, ó, Mateus, vamos estudar um pouco sobre Mateus, vamos abrir a Bíblia sobre ele, vamos lá. Vamos falar do chamado de Mateus. Abra a sua Bíblia comigo aí, olha, em Evangelho de Mateus mesmo, capítulo 9, e o versículo 9. Mateus capítulo 9, versículo 9. Vamos lá. Mateus 9, 9. Vamos falar da biografia de Mateus. Saindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, que estava sentado no banco dos impostos, e disse: segue-me. E ele levantou e o seguiu. Olha, presta atenção, ele estava sentado ali na mesa, ele estava sentado ali no banco de impostos. Aí Jesus falou: segue-me, e ele seguiu Jesus. Se você estudar este lugar aqui na alfândega, aonde Mateus estava, era um lugar que tinha 110 de um lado e 110 do outro, cobradores de impostos. No meio de todos eles ali, 220 no caso, o Senhor chamou Mateus e falou com ele: olha, segue-me. E naquele momento, ele deixou tudo que ele estava fazendo e foi seguir Jesus. Aqui, olha, você não vai ver Jesus pregando alguma coisa para Mateus. Você não vai ver Jesus falando nada para Mateus. Ele só fala uma palavra para Mateus: segue-me. E ele levantou e seguiu. Agora, olha o versículo 11. E os fariseus, vendo isso, disseram aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Aqui, irmão, sabe por quê? Porque quando você lê o capítulo 5, vamos voltar aqui, ó, Lucas 5, 29, vamos lá, Lucas 5, 29, Lucas 5, 27, vamos lá, nós lemos primeiro Mateus 9, versículo 9 e 10, agora eu vou para Lucas capítulo 5, a chamada de Mateus em Lucas 5, versículo 27, lá diz assim, olha: e depois dessas coisas, ele saiu e viu um publicano. Você viu que aqui Lucas já está falando que ele é um publicano. Lá em Mateus 9,9 chama ele de cobrador de impostos, né? Chamou ele de cobrador de impostos, que estava sentado no banco dos impostos, né? E o Senhor chamou ele: segue-me, ele levantou e seguiu. Agora aqui Lucas 5,27. Lucas 5,27. E depois dessas coisas ele saiu e viu um publicano chamado Levi. Aqui a palavra já mudou. A palavra já mudou, por quê? Porque aqui está chamando ele de Levi. Aí diz o seguinte: sentado no banco da coletoria de tributos, disse: segue. Versículo 28, Lucas 5, 28. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez Levi um grande banquete em sua casa. E havia numerosos grupos de publicanos e de outros que estavam sentados à mesa com eles. Mas os fariseus e os escribas murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E respondendo Jesus, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os enfermos. Note aqui, irmãos, que o interesse do Senhor em Levi, porque Levi é como se ele fosse a 100ª ovelha que estava perdida. Note comigo aqui que é o seguinte: o Senhor encontra Levi e ele diz para ele: segue-me. E Levi automaticamente segue Jesus. Mas Levi não ficou só com aquele
perdão que ele recebeu do Senhor, não. Ele faz na casa dele um jantar, convida todos os amigos dele, pecadores, que estavam na mesma situação que ele, convida todos eles, fala com ele assim, olha, vamos, Jesus, e convida Jesus para Jesus pregar para os amigos dele. Levi, ele nos dá o primeiro exemplo espiritual que você precisa ter na sua vida. Levi, que representa a 7ª pedra da muralha de Jerusalém, ele nos ensina uma coisa. Sabe o que ele nos ensina? Que primeiro, Jesus chamou ele, mas ele não ficou só com aquela palavra para ele. Ele convidou todas as pessoas para a casa dele. E nesse convite que ele convidou as pessoas para a casa dele, ele convida as pessoas para a casa dele para um jantar. E olha, Levi, que é o mesmo Mateus, olha só, e lá na casa dele, estava sentado naquela mesa Pedro, estava sentado naquela mesa vários pescadores. Os pescadores odiavam os publicanos. Sabe por quê? Porque isso aqui fala de salvação. A salvação é isso, o Senhor coloca na mesma mesa quem é pecador e quem não é. Quem acha que não é. Porque na verdade, Pedro era pecador, todos eram pecadores, mas Mateus era considerado como um ladrão. Mateus, ele tinha uma alta posição no Império Romano, não era qualquer pessoa. Eles eram odiados pelos judeus. Os judeus odiavam eles, mas o Senhor Jesus foi lá, chamou Mateus. Eu quero que você leia comigo aqui, olha o versículo, Lucas 18:1. Olha o que fala lá, olha. Evangelho de Lucas 18:1. Lucas 18:1, ó. 18:1. 1 não, desculpa, 18:11. Para você entender o que é um fariseu, como que eles eram odiados, e Mateus era um desses. Olha só, Lucas 18:11, lá diz assim, olha, o fariseu, pondo-se em pé, orava consigo mesmo, desta maneira. O fariseu, pondo-se em pé, orava consigo mesmo, desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, ladrões, injustos e adúlteros, e nem sequer como esse publicano. Tá vendo? Aqui na oração, o fariseu está dizendo que ele jejuma 2 vezes por semana, no versículo 12. Está falando que ele dá a 10ª parte das suas entradas, quer dizer que ele é dizimista, dava a 10ª parte de todas as suas entradas, que ele jejuava 2 vezes por semana, entendeu? O fariseu está dizendo que ele era melhor do que o publicano, mas o publicano diferente, ele batia a mão no peito e se humilhava. Sabe, aqui para você entender o que eu estou querendo dizer, Mateus era esse tipo de publicano aqui, olha, que todo mundo olhava e tinha o mesmo sinônimo de adúltero, de injusto. Esse era o publicano. Sabe por que o Senhor Jesus mostra isso aqui para nós? Sabe por quê? Porque você pode ver, para mostrar como que os publicanos eram, eles consideravam os publicanos terríveis, não gostavam dos publicanos. Mateus era esse aqui. Quer ver? Vamos ver mais um aqui, olha. Mateus 5,46. Ó. Mateus capítulo 5, versículo 46. Mateus capítulo 5, versículo 46. Ó. Diz assim, olha, Mateus 5,46. Diz assim: porque se amardes somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Os publicanos também eram aquelas pessoas que amavam, aqui a Bíblia está dizendo, que amavam só quem dava ele as coisas, só quem dava recompensa para eles, só quem dava dinheiro para eles que eles amavam. Mateus era esse. Mateus também era um publicano. Então Mateus também está incluído nesse aqui, ó, que só amava quem dava alguma coisa de recompensa para eles. Agora note o seguinte, olha a mudança desse Mateus. Lembra que nós vemos aqui em Lucas 18:11, que os publicanos eram considerados como injustos, adúlteros. Outra característica dos publicanos, que eles amavam somente quem dava alguma coisa para eles. É outra característica deles. Agora, eles visavam e abusavam da função deles. Eles eram falsos e causavam falsas acusações. Esse era o Mateus. Mateus era esse publicano. Agora quer ver mais? Olha o que a Bíblia diz, que os judeus, eles não respeitavam os publicanos. Eles não respeitavam os publicanos de maneira alguma. Eles não tinham respeito nenhum por eles. Achavam eles a lama da sociedade. Mas Jesus vai
encontra o Mateus, aqui onde nós lemos. Jesus vai, encontra o Mateus, chama o Mateus e diga para ele: segue-me. Mateus deixa tudo, deixa a sua riqueza, Mateus deixa tudo que ele tinha ali, olha, e naquele momento Mateus segue Jesus. Mateus não olha para a sua riqueza, não olha para o que ele tem. Agora, você quer ver? Vamos ler Marcos 2, Marcos 2, 13. Mais uma biografia de Mateus aqui, sobre a convenção dele, sobre o momento que ele sim, vai seguir Jesus. Vamos lá. Olha o que diz. Marcos 2,13. Nós vamos lendo, depois nós vamos aplicar esta palavra. E saiu Jesus novamente para a beira do mar, e toda a multidão vinha até ele, e ele os ensinava. Ao passar, viu a Levi, o filho de Alfeu, sentado à mesa da coletoria pública, e disse: segue-me. E ele levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando Jesus à mesa em casa de Levi, estava ali também muitos publicanos, cobradores e pecadores, reclinados com Jesus e seus discípulos, pois era um grande número e o seguiam. Sabe o que é isso aqui, irmãos? Era um grande número e o seguiram. Aqui mostra que Mateus era alguém que era expulso da sinagoga. Cafarnaum tinha uma secretaria daquela rota ali. Ali tinha uma secretaria daquela rota ali de publicanos. Então ali tinha cobrador de impostos para todo lado. Eu disse para vocês que eram 110 de um lado, 110 do outro, 220 pregar. Era muitos cobradores de imposto que tinha, porque ali tinha uma secretaria daquela rota ali marítima. Então, aqui, quando Mateus seguiu Jesus, a primeira coisa que ele fez foi fazer um jantar na casa dele. E nesse jantar na casa dele, ele convidou todos os publicanos, convidou todos os cobradores de imposto. E aqui no versículo 15 fala claramente que eles seguiram Jesus. Sabe o que apresenta isso aqui para mim, para você? Jesus estava sentado na mesa com os pecadores. O lugar da palavra de Deus, da pregação, é onde necessita. É o são que precisa de médico. Não é desculpa-me, ele fez uma pergunta: é os sãos que precisam de médico? Quer dizer, é quem está doente que precisa do médico. Eles estavam doentes, era eles que precisavam de Jesus. Só que você pode ver aqui o seguinte, que os fariseus viram aquilo, mas os escribas começaram a murmurar. Infelizmente, o lugar que tem mais fariseu é as nossas igrejas. A nossa igreja está cheia de fariseus, cheia de saduceu, cheio de escribas dentro das nossas igrejas. Na verdade, tem mais fariseu na nossa igreja que fora. Por quê? Fariseu é aquelas pessoas que estão preocupadas com o pecado das pessoas além e não estão preocupados com a sua vida. A única diferença que existe daquela pessoa lá fora e você é só que você já recebeu, só porque você já respondeu a Jesus como Salvador. Mas aquelas pessoas, o mesmo Cristo que morreu por você, morreu por elas. Elas só precisam recebê-lo. Mas não importa se elas são fariseu, publicano ou de onde elas sejam. Não importa quem sejam elas. Jesus veio para curá-las. Aqui Mateus, assim que ele recebeu aquela palavra, o que ele fez? Ele convidou os publicanos para a casa dele. E quando você lê a palavra, você vai aprender uma coisa. Sabe por que Zaqueu subiu naquela árvore para ver Jesus? Porque Zaqueu era amigo de Mateus. E Zaqueu conhecia Mateus. E como Zaqueu conhecia Mateus, Mateus contou para ele sobre a vida dele, sobre o que aconteceu com ele. Mateus contou para ele que ele conheceu Jesus e estava seguindo Jesus. Não havia diferença entre Mateus e Pedro ali não. Nem entre Mateus e Tomé. O mesmo significado, o mesmo lugar que Mateus tinha, Tomé também tinha, Pedro também tinha. Todos eles estavam no mesmo processo de se converter, porque nós estamos na igreja, porque nós recebemos o chamado do Senhor. Mas converter não, converter é dia após dia você está se convertendo, cada dia. Então, aqui nós entendemos o seguinte: Mateus, ele então agora se converteu. Há uma palavra que Paulo escreveu em Romanos 14, versículo 3, ele fala assim, olha: não despreze quem come vegetais, quem come carne e tal. Por quê? Porque a história diz que Mateus, ele era vegetariano, ele só comia grãos e vegetais, ele não comia carne nem nada, mas ele estava ali no meio dos discípulos. Ele tinha suas diferenças,
Mas ele estava ali no meio dos discípulos. Quando Paulo escreveu isso, Paulo estava se referindo a isso, que vários discípulos tinham a sua diferença ali no meio. E Mateus, ele era diferenciado. Mas agora, Mateus, ele foi escolhido pelo Senhor. Ele foi escolhido pelo Senhor para pregar a palavra do Senhor. Ele foi escolhido pelo Senhor para ser alguém que o Senhor queria na obra dele. A prova maior é que Mateus, ele era diligente e ordenado e trabalhava com ordem. Tudo que Mateus fazia tinha ordem. Ele é, na verdade, a pessoa que trabalha com a contabilidade no meio dos discípulos. Então nós podemos entender o seguinte: o Evangelho de Mateus, quando você estuda o Evangelho de Mateus, talvez você não saiba que o Evangelho de Mateus é um dos livros mais difíceis da Bíblia, é o Evangelho de Mateus. E o Evangelho de Mateus escreveu ele numa organização maravilhosa. E, na verdade, o Evangelho de Mateus é dividido em 5 partes, que na verdade apresenta Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. E Mateus colocou os 5 primeiros livros da Bíblia dentro do Evangelho de Mateus. Mateus, ele tem uma organização impecável. Se você ler o Evangelho de Mateus, você vai ficar assustado como é que Mateus organizou. Mateus, na verdade, ele fala sobre o reino de Deus. O Evangelho do reino está quase todo, totalmente, aqui no livro de Mateus. O livro de Mateus, para você ter uma ideia, ele é dividido em 2 partes. Ele é dividido numa parte do capítulo 1 até o 25, ele fala sobre, são palavras. Quem tem aquela Bíblia, onde tudo que Jesus fala está em vermelho, pode pegar o Evangelho de Mateus para você ver. Ele é quase todo em vermelho, porque lá Jesus falou muito. E sabe o que a Bíblia diz? Há uma chave no livro de Mateus, muito grande, que está no versículo Mateus 1:1. Lá diz assim, olha, Mateus 1:1, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi e filho de Abraão. Mateus coloca, o livro dele é dividido nessas 2 partes. Filho de Davi e filho de Abraão. Por quê? Do capítulo 1 até o capítulo 25, ele é o filho de Davi. Por que ele é o filho de Davi? Porque o filho de Davi é quem? Salomão. Salomão é o que? O homem considerado o homem mais sábio. Mas ele não é o homem mais sábio, não. Sábio, na verdade, Jesus é a própria sabedoria. Por isso, ele é filho de Davi, do capítulo 1 até o capítulo 25, porque o livro de Mateus fala das palavras de Jesus, que ele é maior do que Salomão por causa da sua sabedoria. Aí olha o que Mateus faz, ele chama ele de filho de Davi por causa disso. Aí depois Mateus diz assim, olha, ele é o filho de Abraão. Por que ele é filho de Abraão? Porque o restante, capítulo 25 até o capítulo 27 de Mateus, relata agora o filho de Abraão. Quem é o filho de Abraão? Isaac. Isaac, ele é o sacrifício perfeito, o sacrifício colocado no altar, e Jesus é o sacrifício perfeito. Por quê? Porque do 25 até o 27, ele é levado para colocar no altar e morrer lá. Por isso que Jesus é chamado filho de Davi e filho de Abraão, aqui em Mateus 1. O livro de Mateus 1 é dividido nessas 2 partes. Quando você estuda o livro de Mateus, você vai ver que o livro de Mateus é um livro maravilhoso. O Evangelho de Mateus, que a gente chama, o livro, é maravilhoso. Você vai encontrar lá 56 vezes a palavra reino, porque ele fala de reino sem parar. É o Evangelho, ele trabalha o Evangelho do reino. E por isso que ele é o filho de Davi, porque ele é maior do que Salomão. E ele é o filho de Abraão, porque ele é o oferecido no altar por nós. Ou seja, lá fala sobre, totalmente, que você lê, fala sobre o reino. O livro de Mateus tem um meio, que é Mateus 13. Mateus 13 é o meio do livro. E ele coloca tudo organizado, tudo em ordem ali, olha. E quando você lê lá o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, você vai ver que é um livro que trabalha como a forma de trabalhar dele é como um contador prepara ali as suas finanças, coloca as finanças ali, tudo em ordem, tudo direitinho. Mateus também escreveu o Evangelho de Mateus, tudo dentro de uma ordem, bem ordem ali. E aqui dentro do Evangelho de Mateus, nós vamos encontrar coisas maravilhosas. Lógico que nós não estamos estudando aqui agora o Evangelho de Mateus, mas existem coisas maravilhosas aqui dentro, que é só Mateus mesmo para escrever. Aqui dentro tem como entrar no reino, como
como que é os segredos do reino. Tem uma coisa que nós chamamos de código do reino, coisa que não é para qualquer cabeça mesmo. Por quê? Porque é um livro de sabedoria. Você, para estudar esse livro, é um livro que, quando você aprende o Evangelho de Mateus, acabou. Se você aprender o livro de Mateus, você consegue entender Apocalipse mais fácil, Daniel, que são os livros proféticos mais fácil. E nós temos Daniel, que é o primeiro livro profético dos últimos dias. No meio nós temos Mateus e no final nós temos Apocalipse. Então esse Evangelho de Mateus é um livro tremendo, porque é o livro dos mistérios do reino de Deus. Então Mateus foi escolhido pelo Senhor para escrever sobre o reino. Por quê? Porque é necessário que você aprenda o seguinte: primeiro, eu sou salvo. Primeiro, eu recebo a salvação. A salvação é algo de graça. Eu não posso pagar minha salvação, mas para mim entrar no reino eu tenho que pagar um preço. Então Mateus escreve que primeiro você vem, depois você aprende, que é o reino. O reino é ensinamento. Então o livro de Mateus, ele é muito importante aqui, olha, é uma pedra importante demais na muralha da Nova Jerusalém. Por quê? Porque Mateus, ele representa a pedra crisólito, que é a pedra da ordem, a pedra da diligência. É a pedra da ordem, a pedra da diligência. E Mateus, ele morreu na Palestina, morreu com a espada, ele morreu a espada na Palestina, mas ele ficou lá anos ministrando, ensinando aquilo que Jesus ensinou para ele. Assim como ele fez aquela reunião na casa dele e levou todos os publicanos, levou todo mundo para aprender a palavra de Deus, ele continuou nesse processo. Que você possa, no nome de Jesus, ser abençoado através dessa palavra. Essa palavra possa abençoar você. É o curso aqui sobre as pedras preciosas. Você pode entrar no nosso canal no YouTube. Essa mensagem eu vou tirar ela agora daqui do grupo, ela vai direto para o canal. Você pode entrar lá, pode se inscrever lá. Vários cursos estão em andamento para mim estar sendo colocado lá para os irmãos. Deus abençoe a sua vida. Deixe seu like lá no nosso canal. Que Deus possa abençoar a sua casa, a sua família, e que o Senhor te abençoe e te agracie e te dê a paz nessa noite. Na próxima segunda-feira, nós estaremos novamente falando sobre a 8ª pedra. São 12 pedras, nós estamos na 8ª, berilo, que é a próxima pedra, que é Tomé. Nós estaremos falando sobre ela na nossa próxima aula aqui nesse horário, amém? Em breve eu estarei colocando um curso novo aqui sobre a cura da alma. É um curso extenso, mas eu vou estar falando sobre isso, que o Senhor possa te abençoar em nome de Jesus. Deus abençoe você por estar conosco aqui, amém? Deus abençoe você.